Levanta suas mãos bem alto. Ó Deus, nós reconhecemos nesse lugar a Tua presença, a Sua glória. Nós agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. E nesse momento, Pai, eu oro sobre todos os jovens dessa igreja, que a Tua glória venha invadir as nossas famílias, as nossas casas e os nossos corações. Eu oro, ó Deus, para que essa seja uma noite de intimidade, essa seja uma noite de paixão pela Tua presença, que essa seja uma noite de temor pelo Teu nome. Ó Deus, nos leva para mais perto de Ti nesse momento. Pai, se existe alguém aqui com algum tipo de enfermidade, que seja curado agora em nome de Jesus. Toda enfermidade é lançada fora agora em nome de Jesus. Deus está curando algumas pessoas agora, joelho direito, costas, espinha, dores de cabeça. Veja uma menina com dores de cabeça, que você tem dor no fundo do teu olho. Jesus está te tocando agora. E todo medo é lançado fora agora em nome de Jesus. Segura a mão da pessoa do seu lado, bem alto, bem alto. Pode fechar os corredores, a gente vai declarar isso junto como família. Eu sinto que nesse momento o Senhor quer quebrar medo nas nossas vidas. O medo de não ter recurso, o medo de falhar, o medo de não viver as promessas, o medo de não ver salvação na sua casa. Seja qual medo você está enfrentando, a gente vai quebrar isso agora pelo poder do nome de Jesus. Declara comigo bem alto: Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu recebo o Teu perfeito amor, que lança fora todo medo. Todo medo é quebrado. Agora, o Senhor não me deu um espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio. Em nome de Jesus, medo não mais. E eu recebo o amor, a presença e o poder do Espírito Santo para realizar aqui nessa terra a plenitude daquilo que foi confiado no meu coração. E eu recebo o vinho novo do Espírito Santo. Continua recebendo. Chora, Nós recebemos o Teu vinho novo, Espírito Santo. Levanta suas mãos, respira bem fundo, dê um sorriso para Jesus. Deixa Ele ver o seu sorriso. Nós recebemos, Jesus. Uau. Em nome de Jesus. Amém. Se você está feliz, dá uma salva de palmas para Jesus. Toma o teu lugar. Uau. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Fala para a pessoa do teu lado: hoje vai dar ruim. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, versículo 29. Marcos 1, 29. Na semana passada nós falamos a respeito do poder do Evangelho, o poder que te encontra onde você está, e também o poder que te transforma onde você foi encontrado. Quem que estava aqui na semana passada? Levanta a mão se estava semana passada. Tá, bastante gente. Então, nós falamos quando aquela mulher que foi pega em adultério, ela teve um encontro com Jesus, e na cabeça dela, ela estava tendo um encontro que traria maior culpa e acusação na história dela, e ela fica a sós com o mestre diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. A verdade é que não existe nenhum tipo de pecado que não possa ser perdoado por meio do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e a palavra diz a nós em Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Quem está feliz aqui por isso? Nada pode te separar do amor de Deus.
Agora, esse mesmo amor que perdoou essa mulher disse: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Ou seja, o Evangelho vai te receber e vai te aceitar no ponto que você está, mas da maneira que você foi encontrado, você não permanece, porque Deus é tão bom que a cada dia Ele vai te transformar para que você seja mais parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: hoje você está muito parecido com Jesus. Profetiza, se você não consegue ver, profetiza. O Evangelho então, ele te salva e ele te transforma. O Evangelho, ele te justifica e te coloca num processo de santificação. Paulo fala em Tito capítulo 2, ele diz: a graça se manifestou trazendo salvação. Fala comigo, salvação. E ela vos ensina a abandonar as paixões mundanas, para que você viva nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. Ou seja, a graça te salva e também te transforma. E hoje eu sinto do Senhor compartilhar a respeito de alguns passos para a gente viver em intimidade com Jesus. Eu tenho certeza que você está no ano onde você mais está crescendo em intimidade com Deus. Quem aqui pode concordar comigo? Você fala: cara, esse ano eu estou crescendo em intimidade com Cristo. Quem pode falar: cara, esse ano eu estou abraçando o meu processo de arrependimento? Pode falar, tipo, uau, isso é um bom sinal. Quanto mais você se arrepende, mais você está abraçando esse processo de santificação. E agora eu queria entrar aqui na palavra, Marcos 1, versículo 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou também não vai achar mais, porque eu dei muito tempo para você. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Então Jesus, ele entra na casa da sogra de Simão Pedro, ele cura aquela mulher, ela se levanta e começa a servir, e alguns teólogos dizem que foi por esse motivo que mais tarde Pedro, ele acaba negando Jesus por 3 vezes. Ela foi curada, e qual que é o próximo passo? Ela foi servir. Fala comigo, serviço. A primeira resposta daquela mulher, aquela cura, foi o serviço. Enquanto eu li esse versículo e esse capítulo, o Senhor falava comigo: Eduardo, o maior inimigo da tua constância espiritual é uma mentalidade de consumidor. Por quê? Porque quando você tem uma mentalidade de consumidor, no momento que a sua necessidade é sanada, a sua sede também. Então você vem para a igreja porque você precisa de um milagre. Aleluia. Pastor, eu preciso de um romper. O que você precisa? Eu preciso de dinheiro para pagar o 21 Project. E aí você recebe, e aquela paixão, aquele zelo vai diminuindo. Pastor, eu preciso da minha família restaurada. E quando você recebe, aquele mesmo zelo, aquele ímpeto vai diminuindo. Agora, um sinal que você está crescendo em maturidade é quando você continua queimando e buscando a presença de Jesus, não só pelos benefícios de Cristo, mas pela pessoa de Cristo. Porque a verdade é que se você buscar as mãos de Cristo, você vai encontrar. Agora, se você buscar a face dele, você vai ter um encontro com a face dele e também com as mãos. E eu creio que Deus está levantando aqui no Vox uma geração de jovens que não irão buscar Jesus por necessidade, mas irão buscar Jesus por propósito. Em outras palavras, não venha por Vox para encontrar um varão, uma varoa. Chacoalha a pessoa do celular, você está ouvindo? Fala assim, você está ouvindo? Olha lá, hein? Não vem aqui para encontrar um varão. Ah, meu homem de Deus, não vá para o Retiro Vox para encontrar o teu homem, não vá. Pastor Theo falava para mim: corra o mais rápido que você puder para Jesus. Olha para a cruz e corre. Depois de 2 meses você olha para o lado, vê se tem alguém correndo com você. Olhou, olha bem, continua olhando para a cruz. Continua, corre. Deu mais alguns meses, olha de novo. Passou 1 ano e meio, e essa pessoa está correndo para a cruz na mesma velocidade, na mesma direção
que você, talvez seja a pessoa que Deus está preparando para a sua vida. Agora, tem gente que está tão desfocado, que se Deus te der uma bênção, você desvia. Tem gente que está vivendo um cristianismo tão por necessidade, que se Deus abrir essa porta de emprego que você está orando, você desvia. E continuando a leitura do texto, a palavra de Deus diz então, versículo 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes, endemoniados, e toda a cidade se reuniu à porta da casa. Fala comigo, toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. E de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Fala comigo, ele ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. E Jesus respondeu, vamos para outro lugar, pois para os outros povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Ou seja, Jesus ele cura então a sogra de Pedro, e aquela semente no coração de Pedro foi plantada, e depois lá na frente ele nega Jesus 3 vezes, brincadeira. Mas ele cura ela, e a notícia se espalha em Cafarnaum. Se espalha a tal ponto, que o próximo versículo diz, que toda cidade se reuniu à porta daquela casa. Notícia de milagre corre rápido. Estava conversando com o Joe Hu aqui, o meu irmão, a gente estava em Brasília ontem à noite, e ele compartilhou um testemunho comigo, ele é médico. Tem algum médico aqui? Levanta a mão. Olha, alguns médicos, que Deus te use através da medicina e através do sobrenatural, em nome de Jesus. E ele fala então de uma operação que eles estavam fazendo. Eles abriram a barriga de um paciente para poder fazer uma cirurgia no intestino, e o intestino estava necrosado, não tinha muito o que fazer. Os médicos disseram, vamos fechar, porque senão ele vai morrer na mesa de cirurgia. Ele falou assim, cara, eu quero tentar uma técnica diferente. O que você vai fazer? Eu vou colocar um pano quente aqui para ver se circula e o intestino é curado. O cara falou, cara, essa técnica é muito antiga, e no estado que esse intestino está não vai acontecer nada. Ele falou, cara, deixa eu tentar. Vim de abril, deixa eu tentar. Ele colocou o pano, ele ficou lá, Espírito Santo, faz um milagre. Espírito Santo, vem. O intestino estava preto. Quando ele tirou, o intestino começou a ficar roxo, começou a voltar para a cor normal e voltou a funcionar. O cara foi curado. Glória a Deus. Notícia de milagre corre aos médicos. Só pode ter sido o seu Deus. O que você fez aí, cara? Só pode ter sido o seu Deus. A gente compartilhou esse milagre lá, e de repente eu tive uma palavra de conhecimento. Tem alguma menina aqui com um problema na audição no ouvido direito. Ela levantou a mão. Ela teve um tumor no ouvido direito quando ela tinha 3 anos de idade, e naquele momento ela foi completamente curada. Ela voltou a ouvir 100%. Você pode aplaudir a Jesus? Jesus está se movendo através de sinais, milagres e maravilhas. Ele quer te usar para isso, cara. Se prepara. O que eu estou testemunhando para você é uma profecia. Quando eu testemunho uma janela, você mergulha nessa janela e leva para você se romper. E Jesus começa a se mover em milagres, junta a cidade inteira. E Jesus começa, cego enxergando, paralítico andando, surdo ouvindo, febre, ele começa a curar todo mundo, aquela cruzada. Daqui a pouco ele começa a expulsa demônios, pregando o evangelho do reino, avivamento na cidade, a glória de Deus. Imagina os discípulos todos postando no Instagram dele, cara, a parada está pegando fogo. Só que o que me chama a atenção é lá no versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Presta atenção, Jesus não está orando para que o milagre acontecesse. Ele está orando depois de uma explosão do sobrenatural naquela cidade. Por quê? Porque oração era o seu estilo de vida. Quantas vezes a gente
desenvolve um estilo de vida de oração e de busca pela palavra de Deus, pela necessidade que a gente está vivendo. Agora eu preciso de um milagre na minha casa, agora eu vou orar. Não, Jesus, ele vive os milagres, ele opera sinais, ele opera maravilhas, e mesmo no meio de uma atmosfera de avivamento, onde o time dele estava ganhando, ele para tudo de madrugada, ele se levanta e vai orar. Eu profetizo sobre a sua vida que nessa semana o Espírito Santo vai te acordar de madrugada para você orar. Então, o maior inimigo da tua constância espiritual é a mentalidade de consumidor. Quando eu tenho uma mentalidade de oportunista, minha sede diminui na medida que as minhas necessidades são atendidas. Deus está te empurrando hoje para o propósito dele na sua vida. Olha a sequência disso. Simão diz: todos estão te procurando. Jesus, existe uma necessidade aqui nessa cidade. Todo mundo está te procurando. Está vindo aí possesso de outras cidades, está vindo aí enfermos de outras cidades, está todo mundo te procurando. Necessidade. Não viva o teu cristianismo por necessidade. Ali talvez fosse a maior oportunidade de Jesus, se ele tivesse uma mentalidade humana, de estabelecer o Jesus International Ministry. Eu vou construir aqui a sinagoga Jesus Cristo, e eu vou fazer de Cafarnaum a casa de milagres. Pedro, liga lá para a galera do marketing, a gente vai fazer uma conferência de milagres começando amanhã, já que está todo mundo procurando. Vamos aproveitar essa oportunidade. Meu irmão, não é porque as portas na sua vida estão se abrindo que elas foram abertas por Deus. Não fica aí tipo, abriu, vou entrar, abriu, vou... Se você fica entrando em qualquer porta que abre, daqui a pouco você está preso no meio de um labirinto. Quando o diabo não consegue te parar no pecado, ele vai tentar te parar na distração. Baita oportunidade para Jesus. Jesus, por que você não estabelece aqui a tua sinagoga e começa a convocar todo Israel para atender o culto aqui em Cafarnaum? O que ele fala? Vamos para outro lugar e para outros povoados, para que eu também lá pregue, pois foi para isso que eu vim. Fala comigo, foi para isso que eu vim. Quando você sabe o porquê que você veio, você sabe o seu propósito. Quando você sabe o seu propósito, você consegue falar não para as oportunidades. Por quê? Porque você não vive por propósito, você vive de acordo com a tua identidade. Eu lembro quando eu fui ministrar na Califórnia, ano passado, e a presença de Deus se moveu de maneira poderosa naquele culto, aquela igreja foi incendiada, e aí depois eu recebi um e-mail do pastor lá da Califórnia, e eu amo aquela igreja, provavelmente eu volto esse ano, mas eles me escreveram assim: por acaso vocês conhecem um pastor de jovens que também trabalha com missões? A gente está querendo contratar aqui para a nossa igreja. Aí eu olhei aquele e-mail e falei: cara, esses caras estão dando uma indireta. Tipo, pastor de jovens que trabalha com... Esses caras estão querendo me... Pô, Califórnia, velho. Vamos para Califórnia. Vamos ganhar em dólar, aleluia. Jesus fala: não, a gente não vai construir o nosso ministério em Cafarnaum, a gente vai para os outros povoados, pois foi para isso que eu vim. Por que você veio? Por que você veio? O maior sinal que você sabe o seu propósito é o número de nãos que você fala. O maior sinal que você sabe para onde você está indo é o número de nãos que você fala no meio da caminhada. Quando Neemias está construindo as muralhas, de repente vem Sambalate, ele fala assim: eu não posso descer porque eu estou construindo uma obra muito grande. Quais são as distrações que o inimigo tem tentado colocar à sua volta? As distrações que tentam te manter num cristianismo pautado pela tua necessidade. Para com isso, Deus está te levando para algo mais profundo nessa temporada. Eu lembro quando eu era criança que eu tenho duas avós, a avó materna e paterna. A materna eu tive um relacionamento muito próximo e a paterna nem tanto. Mas todo Natal eu ficava próximo dela, porque ela me dava um cheque, eu tinha 7, 8 anos, ela me dava um cheque, que na época era muito dinheiro, de R$150, e eu pegava aquele cheque e eu ia comprar uma camisa de futebol.
Todo Natal, eu não falava com ela o ano inteiro. Aí chegava lá no meio de dezembro: oi vó, que saudades. Ah, tá chegando o Natal, né, neto? O que você quer de presente? Pode ser aquilo que você dá todo ano. Tudo bem quando você é criança, não tem problema. Briga quando você cresce. E você está aqui 20, 30 anos na igreja, vindo para o culto falando: oi pai, quanto tempo? O que você quer, filho? Eu quero aí uma bênção, né? Sei lá, libera aí um chaba na minha vida. Tem uma hora que você tem que crescer. Tem uma hora que você tem que entender o porquê que você veio. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer atalho se torna o seu caminho. E é por isso que a gente tem aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil, andando igual o povo saindo do Egito, em círculos, 40 anos, não no Vox. Chacoalha a pessoa e fala: aqui não, cara, aqui não, você não. Olha para ele e fala: você não. Você sabe por que você veio, e se você não sabe, você vai descobrir hoje. Amém? Então Jesus, ele valorizou a presença de Deus acima de todas as coisas. No meio dos sinais e maravilhas, ele vai buscar o Pai em oração, ele vai para o secreto. Qual que é o tempo de secreto que você está tendo na sua vida? Marcos 3, versículo 13. A palavra fala: e subiu ao monte. Mais uma vez Jesus está indo ao monte, que é o lugar de intimidade dele, e chamou para si os que ele quis. Quem aqui foi chamado por Jesus? Você foi chamado por Jesus? Faz um barulho aí. Chamou para, você não veio por conta própria, você veio porque Ele te amou primeiro. Ele te chamou para si os que Ele quis, e vieram a Ele, e nomeou 12 para que estivessem com Ele, e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Presta atenção nisso. Ele chamou 12 para estar com Ele. E depois ele delegou autoridade para pregar o evangelho, expulsar o demônio e curar os enfermos. Presta atenção no modelo de Jesus. Primeiro você fica comigo, depois você vai, prega o evangelho, cura o enfermo e faz o que tem que fazer. Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente quer expulsar demônio, quer pregar o evangelho, sem estar com ele em primeiro lugar. O que importa mais para você? O seu chamado ou aquele que está te chamando? Chamado, qual que é o meu chamado? Pastor, profetiza para mim o meu chamado. Fala para mim qual esfera da sociedade eu tenho que atuar. Cara, eu entendo tudo isso, mas calma. O teu primeiro chamado é queimar por Jesus. O teu primeiro chamado é amar a presença de Jesus. O teu primeiro chamado é amar a palavra de Deus. O teu primeiro chamado é passar tempo com o Espírito Santo. O teu primeiro chamado é estar aqui na presença de Deus, adorando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O teu primeiro chamado é amar Ele de volta, porque Ele te amou a tal ponto que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso para morrer naquela cruz, para que você tivesse acesso à presença dEle. Não viva um cristianismo sem valorizar o acesso ao Santo dos Santos, que foi pago pela morte de Jesus naquela cruz e pela ressurreição de Cristo. O teu chamado é estar com Ele. Aleluia! Cara, você foi chamado para estar com Ele. Nada é mais importante do que isso. É por isso que eu amo a oração lá de Moisés em Êxodo 33. Ele diz: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Ele está falando: eu não quero Canaã, eu não quero a minha promessa se a sua presença não estiver lá. Do que adianta você viver o teu chamado se você não estiver com Jesus? Deus, vem o seu reino sobre o Brasil. Deus, vem o seu reino sobre a minha empresa. Deus, vem o seu reino sobre a minha faculdade. Eu acredito em tudo isso, mas não existe reino sem rei. Não existe reino sem rei. E o nosso rei é Jesus, e Ele te chamou para estar com Ele. Esse é o método de Jesus. E quando a gente vê a história de Marta e Maria lá em Lucas capítulo 10, 38, a palavra de Deus diz: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. Marta recebeu ele em casa. Olha que mulher incrível. E tinha essa uma irmã
chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta recebe ele em casa e Maria está aos pés de Cristo. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Fala comigo, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Pô, mas Marta parece incrível. Ela recebeu Jesus na sua casa, ela estava trabalhando, ela estava... Olha que coração de serva que Marta tem. Maria, preguiçosa, está fazendo nada, só aos pés de Jesus. Sabe qual que é o maior problema? O erro de Marta não foi o fato de trabalhar para Jesus. Não estou falando contra o serviço de maneira nenhuma. O erro de Marta não foi trabalhar para Jesus, mas ter tentado ser útil sem primeiro tentar compreender o que o mestre queria. Jesus não pediu para Marta trabalhar. Já parou para entender que a maioria ou 100% das vezes que você está cansado é porque você está fazendo coisas que Deus não te pediu? Marta lá, trabalhando, servindo, o bolo no forno, tem que fazer o suco. Cara, eu estou dizendo. E aí, o que você dá espaço? Para espírito de religiosidade. Você está lá, olha, eu estou servindo o reino de Deus, eu estou tão ocupado. Olha lá, eu estou servindo no meu link, eu estou aconselhando, eu sou completamente a favor do serviço, desde que o seu coração esteja queimando. Deus não quer o seu serviço se Ele não tiver o seu coração. Mas também não é para falar, então não vou dar o meu serviço, porque também o meu coração não é dele. Deus não quer o seu serviço se Ele não tiver o seu coração. É isso que esse texto nos ensina. E a gente tem falado muito esse ano sobre santidade, sobre consagração, sobre santificação. E eu creio com todo o meu coração que Deus está nos levando para uma temporada de intimidade com Jesus como nunca antes. Porque não adianta a gente ficar falando de chamado, de esferas, se a gente não estiver na presença de Jesus, queimando por Ele como nunca antes. Cara, tenha suas metas para esse ano, entra nos trabalhos que você tem que entrar, cara, faz a aposta que você tem que fazer. Eu sou totalmente a favor disso, mas no fim do dia, a coisa mais importante é você olhar para o teu ano lá atrás e falar: eu estou mais próximo de Jesus do que eu estava no começo. Senão não vale nada. Não vale nada. Deus está me chamando e te chamando para caminhar mais perto de Jesus. Olha que interessante, Lucas 11, versículo 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar, de novo Jesus está orando. Estava no monte, ele jejuava, descia, orava, curava enfermos. Olha o estilo de vida dele. Dudu, mas eu não tenho tempo. Não é questão de tempo, é questão de ambiente. Você não entendeu o que eu quis dizer? Não é questão de tempo, é questão de ambiente. Então você entra na sua faculdade, você está em oração. E não precisa marchando, dando voltas. Não seja estranho, por favor. Mas você está conectado com o Espírito Santo. De repente, vem uma palavra de conhecimento para o teu amigo. De repente você vê um enfermo, você coloca as mãos, ele é curado. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Mas você tem que estar conectado. Você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Jesus, ele está orando num certo lugar, e quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que engraçado, os discípulos viram para Jesus e diz: Jesus, ensina-me a orar. Você não vai ver na Bíblia os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a curar os enfermos. Você não vê.
Você não vai ver na Bíblia os discípulos pedindo para Jesus ensiná-los a realizar sinais e maravilhas. Você não vai ver. O que eles estão pedindo? Jesus, eu quero o estilo de vida de oração que você tem, porque eu sei que se eu tiver o estilo de vida de oração que você tem, eu vou ter todas as outras coisas, porque toda fonte de sinais, milagres e maravilhas vem da intimidade que você tem com o Pai. Jesus, eu quero orar igual a você, porque se eu orar igual a você, eu vou ter o poder que você tem. Tem alguém empolgado aqui? Eles entenderam: Jesus, eu quero orar igual você ora. Deus está convidando a nossa geração para orar como nunca antes, porque a gente gosta de terceirizar isso. Eu ligo lá para minha vovó: ô vovó, quanto tempo, ora por mim. Existe valor nisso, mas isso não pode substituir a sua responsabilidade. Existe valor nisso, mas existe uma demanda que é só sua, e toda vez que você terceiriza ela, você não desenvolve. Eu lembro ano passado, quando eu tive um tempo com Lauren Cunningham e a Darlene, a esposa dele, com o Theo e outros líderes do Dunamis, e o Theo fez aquela pergunta. Ele faz muitas perguntas para extrair aquilo de melhor que as pessoas têm. Ele falou assim: quais são os maiores segredos que você pode dar para a gente, começando agora, a não se perder no ministério? E o Lauren falou 10 coisas, e de repente a Darlene falou um negócio que me marcou para sempre. Ela falou assim: no momento que vocês tiverem mais reuniões burocráticas do que reuniões de orações, vocês estão fadados ao fracasso. Pensa nisso. No momento da sua vida que você tiver mais relacionamento com todo mundo, mais planejamento do teu futuro do que tempo de intimidade com Deus, você está fadado ao fracasso. Dudu, mas eu não sei orar. Não tem problema. Olha isso aqui, Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fala comigo: o Espírito me ajuda na minha fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Fala comigo: o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Entenda isso, Paulo está falando: nós não sabemos como orar. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu não estou falando de um novo convertido. Eu estou falando de um apóstolo dizendo: o motivo da nossa fraqueza é porque a gente não sabe como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, tem momentos que você vai se sentir fraco, que você não vai poder depender da oração da irmã do coque, você não vai poder depender daquela pregação ungida no YouTube, você não vai poder depender nem da tua oração com entendimento. Você vai ter que fechar a porta do teu quarto e falar assim: você não está nem entendendo, mas Ele intercede por você de acordo com a vontade do Pai. O Espírito intercede por você de acordo com a vontade do Pai. Ou seja, talvez de acordo com a tua própria vontade, você estaria falando: eu preciso de uma namorada, Deus me dá uma namorada. Deus, abre essa porta de emprego, eu preciso ganhar 17 mil reais por mês. Deus, abençoa minha família, abençoa meu cachorro, em nome de Jesus, amém. Aí você sai: cara, não mudou nada, e eu ainda não estou vendo a minha namorada, eu ainda não tenho 17 mil. Mas talvez naquele momento que você está não entendendo nada, mas o Espírito Santo dentro de você está falando: que seja feita a vontade do Pai. Quebra agora toda a muralha que impede ele de um lugar de intimidade com Deus. Santifica o teu filho. E você está lá, de repente em 5 minutos os céus se abriram e você fala: cara, eu estou muito melhor. Você não sabe o que aconteceu, mas você está muito melhor. Você tem que deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida. 2 livros, cara, que você tem que ler: o Andar no Espírito, o Andar no Poder, e o Falar em Línguas.
Eu nunca conheci um homem ou uma mulher de Deus que estivesse vivendo a plenitude do chamado sem ter tempo de intimidade com o Pai, tempo de oração no Espírito. Eu quero te desafiar nessa semana, você todo dia ficar 15 minutos no seu quarto. E se você não sabe orar em línguas, não tem problema, porque hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Paulo fala, o motivo da nossa fraqueza é que a gente não sabe orar, mas você tem um bom professor que intercede por você de acordo com a vontade de Deus. Está chegando um tempo de intimidade, então a oração vai nos levar para esse momento. Billy Graham falava, existem 3 elementos de preparação para uma cruzada: oração, oração e oração. Quem gosta disso? Se você não gosta de oração, me desculpa, eu acho que você veio para o lugar errado. A não ser que você seja convidado, aí tudo bem. Agora, se você não gosta de oração, adoração e Bíblia, desculpa te falar, cara, você está no grupo de jovens errado, porque esse grupo é oração, é adoração, é Bíblia, é busca da presença de Deus. E se o Espírito Santo vier interferir tudo, cara, a gente vai deixar o Espírito Santo fluir. E hoje isso aqui vai acabar numa bagunça santa. Charles Spurgeon falava, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Hudson Taylor, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Uau! Espírito Santo. Eu tenho mais 2 pontos aqui, mas eu estou tentando entender o que eu faço. Quem que me dá 20 minutos? Levanta a mão. Tá, já tenho umas 4 horas garantidas aqui. Então o primeiro ponto que você tem que ter para crescer em intimidade com Deus e entender o seu propósito é, se você não entendeu até agora, é a oração. Tudo isso que eu falei até agora é a respeito de oração. O segundo ponto é obediência à palavra. Fala comigo, obediência à palavra. Salmo 119, versículo 9 e 11. Abre aí comigo bem rápido. Com que purificará o jovem o seu caminho? Tem um jovem aqui? Tá. Como que você vai purificar o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fala comigo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Ou seja, você tem que estar tão cheio de Bíblia, tão cheio da palavra de Deus, que no momento da tentação você vai ter uma arma pronta para atirar na cara do inimigo. Tem momento na sua vida que você não tem tempo de ir lá no meio da tentação, você fala assim, peraí diabo, deixa eu abrir o Google aqui e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não dá tempo. Você tem que estar o quê? Transbordando de Bíblia. Quando Jesus foi tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4, o que ele disse? O diabo fala, transforma essas pedras em pães. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus não fez, diabo, peraí, eu vou buscar aqui a palavra do meu pai para ver o que meu pai está falando. São coisas que Deus já tinha falado com Jesus nos momentos de devocional dele. Dudu, mas eu não lembro aquilo que eu li 10 dias atrás. Quem já se questionou isso? Eu li, eu não lembro. Eu não lembro o que eu comi 10 dias atrás, mas o que eu comi ainda me deixa de pé. Eu não lembro aquilo que eu comi na semana passada, mas aquilo que me alimentou no meu corpo na semana passada me trouxe até aqui. E aquilo que você se alimenta da palavra de Deus te trouxe até aqui. E você só vai chegar no seu destino se você continuar se alimentando da palavra de Deus todos os dias. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A obediência à palavra não vai te salvar. Você é salvo pela graça, mas a obediência à palavra vai fazer com que você abrace o teu processo de santificação e que vai fazer com que você seja bem sucedido.
Dudu, o que você está falando? Josué capítulo 1, versículo 7. Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, viu filho? Joshua, seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. O que Deus está falando para Josué? Josué, eu sei que você tem um legado de Moisés, eu sei que existe uma palavra para esse povo, mas você só vai ser bem sucedido se você observar a palavra de Deus e tomar o cuidado de fazer tudo o que ela te ordena. Deus está levantando aqui no Vox uma geração de oração e uma geração de jovens que vão amar a obediência à palavra. Eu ouvi recentemente a pregação de um homem de Deus já falecido chamado Miles Monroe. Quem já ouviu falar de Miles Monroe? Ele dizia: it's not about what you know, it's about what you do with what you know. Não tem nada a ver com o que você sabe, tem a ver com o que você faz com aquilo que você sabe. Tem uma galera por aí que sabe de muita coisa, não faz nada. Eu sei como orar pelo enfermo, não oro pelo enfermo. Eu sei o que eu deveria, não faço. Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, presta atenção nisso, versículo 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, fala comigo, ouve e pratica. Dudu, mas você só está falando você só estava falando de Velho Testamento. Pois bem, cheguei, Mateus 7. Quem ouve e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Fala comigo, a rocha é Cristo, a rocha eterna, o nosso fundamento. Nós cantamos isso aqui hoje mesmo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha o seu alicerce na rocha. Você não vai cair quando você tiver o seu alicerce na palavra de Deus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Você pode ouvir Bill Johnson na segunda, Pastor Tel Hayashi na terça, você pode ouvir Luiz Hermínio na quarta, você pode ouvir Luciano Subirá na quinta, você pode ouvir Lauren Cunningham na sexta, Heidi Baker no sábado, e no domingo você vai ouvir Miles Monroe. Se você não praticar, você tem conhecimento, mas você não tem autoridade. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Fala comigo, Jesus ensinava com autoridade. Em outra passagem, Jesus está analisando o discurso dos fariseus, e ele diz para os seus discípulos: façam tudo conforme as suas palavras, mas não faça conforme o seu comportamento. Em outras palavras, Jesus está falando: esse cara prega muito, mas não faz nada que ele faz. E aqui quando Jesus prega no Monte das Bem-aventuranças, ele desce, a palavra de Deus diz que a multidão estava maravilhada, porque ele não ensinava como os mestres da lei, porque ele tinha autoridade. De onde vinha a autoridade de Cristo? Da obediência à palavra do Pai. Toda vez que a gente abraça o processo de obediência à palavra, a gente começa a ter autoridade sobre aquilo que a gente ensina. Deus está te dando autoridade nessa temporada, por meio da oração e por meio da obediência à palavra de Deus. Tiago 1:23 fala: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se você quer ser feliz, faz um barulho aí. Ouve e pratica. Tenha tempo de oração com o Pai, tenha tempo com a palavra, não apenas com a palavra, mas obedeça a palavra, você vai ser bem sucedido. Eu profetizo sobre você do Vox, você vai ser bem sucedido.
a sua família vai amar Jesus, o seu casamento vai ser saudável, os seus filhos vão amar Jesus, você vai ser bem sucedido na sua profissão, por quê? Porque você vai viver uma vida em obediência à palavra do Mestre. E o terceiro ponto, eu vou encerrar rapidamente, espero eu. A gente falou de oração, a gente falou de palavra, e a gente vai falar agora de sensibilidade ao Espírito Santo. Para você crescer em intimidade com Deus, você tem que caminhar em sensibilidade. Jesus diz em João capítulo 5, versículo 18, na verdade 19, Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Quando você abraça esse estilo de vida de oração, e abraça esse estilo de vida de leitura da palavra, você começa a entender qual que é a mente e o coração de Deus, e você começa a se mover aqui na terra da maneira que Ele faria. Eu tenho boas notícias para você, você tem o Espírito Santo que te ajuda nesse processo. A palavra de Deus diz que Jesus disse que Ele só fazia o que Ele viu o Pai fazendo. Lembra que eu falei lá no começo da mensagem, que Jesus não era movido por necessidade, mas por propósito? O que fazia Ele ser movido por propósito? Sensibilidade ao Espírito Santo. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter uma bifurcação, que você tem a opção A, que pode parecer muito boa, você tem a opção B, que também é legal, e você vai para A e de repente, cara, não estou sentindo paz. Quem já passou por isso? Paulo diz que a paz seja o árbitro em vossos corações. O que é isso? Espírito Santo. Cara, eu lembro ano passado, então, eu acho que o Marcelo estava comigo esse dia. Eu estava pregando lá na África do Sul, e eu encerrei a pregação, entreguei o microfone para o cara, e eu fiquei incomodado lá na minha cadeira. Eu fiquei tipo, cara, tem alguma coisa para acontecer ainda que eu não falei. O Espírito Santo ficou me incomodando, aí eu voltei, eu falei, cara, eu tenho mais uma coisa para falar. Tem um jovem aqui que tem um chamado para Namíbia. Lembra disso? Eu falei, cara, Deus tá me colocando em enrascada. Tipo, quem tem um chamado para Namíbia? Aí o menino levantou a mão. Aí ele veio, a gente começou a profetizar que ele não seria parado por medo de falta de recursos. Aquele cara começa a chorar. E quando acabou a reunião, ele falou pra gente, o nome dele era Joshua. Hoje eu acordei e eu liguei pro meu pai falando, pai, eu estou voltando. Ele era da Somália, eu estou voltando para a Somália. Por que, filho? Porque eu não vou ter o dinheiro que eu preciso para fazer a viagem missionária para Namíbia. Filho, mas você tem certeza? Deus, a não ser que Deus fale, pai, a não ser que Deus fale comigo hoje, eu estou entrando no primeiro avião, vou voltar. Ele vem para a reunião, e eu estou lá incomodado. Cara, um jovem Namíbia. Cara, tem alguém aqui com chamado para Namíbia? E aí a vida desse cara é destravada. Você tem que ser sensível ao Espírito Santo, cara. Quando a gente fala dos nossos testemunhos, olha que legal. Eu não te falo das vezes que eu fiz e falhei. Quantas vezes, cara, tem alguém aqui com tal ou tal enfermidade? Ninguém. Eu fiquei lá com o microfone. E agora, Deus? Agora, se o medo do fracasso te impede de se mover no Espírito, é porque você tem mais temor dos homens do que o temor de Deus. Sabe o que vai te levar a obedecer a palavra? O temor de Deus. A nossa geração precisa de temor de Deus. O Espírito Santo é o seu amigo, Ele é o conselheiro, com certeza. Você pode falar que Jesus é o seu melhor amigo? Pode. Agora, eu cresci indo para a Assembleia de Deus com a minha avó, e ela me levava no círculo de oração, e tem uma coisa que eu aprendi lá de maneira muito clara. Aquelas senhoras falavam assim, olha, Noêmia, o teu filho vai ser um servo do Deus Altíssimo. Quem que já ouviu uma palavra dessa? Às vezes eu tenho saudade da nossa geração pensar assim. Servo do Deus Altíssimo. Você é amigo de Jesus, você tem o Espírito Santo como conselheiro, mas você serve um Deus Altíssimo e poderoso. Então a gente não pode ter um comportamento de tipo, quer saber, se Deus quiser fazer, Ele faz. Tipo, eu posso obedecer, mas eu não estou com vontade.
O que a palavra servo quer dizer? Quer dizer que você não tem escolha, cara. Quer dizer que o seu desejo está acorrentado aos desejos dele. Quer dizer que você tem temor de não fazer algo que ele está te falando para fazer. Quer dizer que você entra na presença dele com reverência. Ele é o seu amigo, mas ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou o mundo através da palavra dele. Eu não posso ser irreverente na presença de Deus. Cara, Deus entrou no lugar. Você tem que ter essa sensibilidade. Eu vejo, cara, às vezes a presença de Deus manifesta no lugar. E eu não estou falando de vocês, estou falando de vários lugares que eu já presenciei. A galera tipo, pega o celular, filmando. Cara, não é hora disso, cara. Tipo, a gente tem que estar agradecendo pelo fato de nós não estarmos sendo consumidos. Você consegue entender o que eu estou falando? Tipo, eu tenho que agradecer o fato de eu estar aqui com o microfone na presença de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, tendo a oportunidade de falar para você. Não é tipo, eu sou aqui o homem de Deus, não, cara, é tipo, Deus e eu. Tipo, é tipo Deus e eu, uma formiguinha. É isso que a gente tem que entender. E se eu não me submeter à vontade dele, Deus vai levantar outro. E Deus não precisa de mim, mas ele conta comigo. Isso me dá temor para que eu continue tipo, Deus, eu quero caminhar debaixo da tua presença, eu quero caminhar debaixo da tua palavra. Eu não quero me desviar para a direita, eu não quero me desviar para a esquerda. Eu não quero ser leviano com aquilo que o Senhor está falando para eu fazer. Eu não quero ser leviano com a graça. Porque se a graça me salvou, ela tem que me transformar. Deus, eu quero ser transformado. Eu quero amar mais a minha esposa. Eu quero ser mais humilde. Eu quero te amar mais, Jesus. Deus está resgatando isso na nossa geração. Porque às vezes o nosso evangelho fica muito cool. E não tem problema se vestir bem, se ser o cristão hipster, está tudo certo, cara. Agora, Deus não adapta o evangelho à moda terrena. Ele continua sendo Deus. O skinny jeans não vai mudar quem ele é. A calça jeans rasgada não vai mudar quem ele é. Ele é Deus. E a gente tem um privilégio de viver uma vida de oração, de abraçar a palavra dele e de continuar esse processo de transformação e ser sensível ao Espírito Santo. E um capítulo para terminar. Eu estou debaixo do temor de Deus. Se ele falar continua, eu vou continuar. Uau! Atos 10, 44 a 47. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro aqui está pregando para Cornélio e para os gentios. E a palavra de Deus diz que enquanto ele falava, presta atenção no versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Você quer crescer em intimidade? Dá o controle para o Espírito Santo. O que está acontecendo nesse ambiente? Pedro está pregando. Ele está falando Jesus. Ele está falando, os profetas apontavam para Jesus. Ele está falando do sacrifício. E de repente Pedro entende: opa, cara, alguma coisa está acontecendo no ambiente. O Espírito Santo invadiu o ambiente. Será que você está vivendo a sua vida dando margem para o Espírito Santo invadir o ambiente e mudar o cronograma na hora que ele quiser? Em outras palavras, é como se o Espírito Santo estivesse falando: Pedro, a tua pregação está muito legal, mas agora eu vou fazer algo que só eu consigo fazer. E Pedro faz o quê? Step back. Tá bom, Espírito Santo, faz. Será que a gente consegue ter essa sensibilidade de Pedro, de entender o mover do Espírito Santo?
Quando Jesus ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem como uma pomba sobre ele. E eu amo o Bill Johnson falando disso. Como é que você anda depois que uma pomba está no seu ombro? Tipo, cara, eu não quero espantar essa presença. Ou seja, o Espírito Santo vindo sobre você tem que mudar o teu comportamento e o meu comportamento. Tem que mudar a maneira que eu ando, tem que mudar a maneira que eu falo, tem que mudar a maneira que eu penso, tem que mudar a maneira que eu falo das pessoas. Tem que mudar, aquilo que era fofoca agora tem que virar bênção e edificação. Se o Espírito Santo não incomoda a minha vida passada, é porque eu não estou crescendo em intimidade. Galera, vamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Pedro está lá pregando, e de repente, ele parou. Por quê? Porque ele queria pregar, Deus queria batizar. Às vezes aquilo que você quer não é aquilo que Deus está querendo. Será que você está ok com isso? Isaías 55, os planos de Deus ao seu respeito são muito maiores do que os seus. Será que você está disponível a ter um estilo de vida de oração, a ter um estilo de vida de obediência à palavra de Deus, e um estilo de vida de submissão ao Espírito Santo, onde você vai falar: Deus, está ao controle. Eu quero essa profissão, mas Deus, o que o Senhor quer? Deus, eu quero isso, mas o que o Senhor quer? Deus está trazendo no nosso meio hoje uma sensibilidade ao Espírito Santo. É um temor que vem através de um estilo de vida de oração e da leitura da palavra e obediência à palavra. Isso aqui não é um culto cool para a gente se reunir, have fun e fazer amigos. Isso aqui não é um clube social gospel. Isso aqui é uma igreja onde a gente vai crescer em intimidade com Deus, em adoração ao Pai, no caráter de Cristo, nas obras de Cristo, onde o Espírito Santo vai fazer o que Ele quiser para nos levar para mais perto do Pai, para que a gente faça a vontade dEle aqui na terra, porque nós somos servos. Uau, se você quer isso para a sua vida, fica de pé e vem aqui na frente. Se você fala: Deus, eu quero esse novo tempo de intimidade na minha vida, eu quero esse novo tempo de oração, eu quero esse novo tempo de sensibilidade ao mover do Teu Espírito Santo, eu quero um novo tempo de obediência à palavra de Deus. Pode vir, pode se espalhar aqui na frente, pode vir para cá, pode vir bem para frente, tem bastante gente no corredor. O Espírito Santo vai vir sobre nós de maneira poderosa. Eu queria que você levantasse as suas mãos aonde você está. Levanta as suas mãos bem alto. Você vai falar: Pai, Pai, eu peço perdão por todas as vezes que eu vivi por necessidade e pelos benefícios da Tua presença. Me desculpa, Jesus. Essa noite eu venho diante de Ti, dizendo que eu Te amo e eu quero Te amar acima de todas as coisas. Independente de tudo, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua face. Eu quero ser como Maria, que escolheu a boa parte, e essa parte não será tirada. Jesus, assim como os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Eu peço agora, Espírito Santo, me ensina a ter um estilo de vida de oração e de proximidade com o Pai. Espírito Santo, a palavra nos diz que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu trago as minhas fraquezas a Ti, nesse exato momento, confiando que o Senhor intercede através de mim, conforme a vontade do Pai. Que a vontade do Pai seja feita na minha vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, me dá agora um zelo santo pela palavra de Deus. Eu quero, Pai, um zelo
pelas Escrituras, eu escondo hoje a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor Deus, me batiza com temor do teu nome. Eu não quero viver um cristianismo sem reverência e leviano. Eu venho diante de ti, ó Deus Todo-Poderoso, poderoso de Jacó. Eu venho diante de ti, abraçando a tua misericórdia, lavado no teu sangue, e eu entro agora com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi feito através daquela cruz. Eu não negarei o sacrifício na cruz. E Senhor Deus, me faça sensível ao mover do teu Espírito. Coloca a mão na pessoa do seu lado, começa a fluir no Espírito agora. Deixa ele interceder por você. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. Se você não ora em línguas, receba agora o